Vamos agora para mais um grupo de visualizações e vamos trabalhar no Jupyter Notebook Projeto 10, DataVis de 13 a 26. Ou seja, neste Jupyter Notebook temos diversas visualizações e um problema de negócio bem interessante. Aqui está a descrição para você. Neste mini projeto, o objetivo será analisar as características de clientes com base no padrão de compras em um shopping center. Projeto bem bacana, com dados reais, disponíveis publicamente, e isso aqui pode ser usado depois para você construir um projeto por conta própria, quem sabe até mesmo para uma empresa, para uma loja que esteja em um shopping center. Você pode demonstrar através de um projeto quais são as características dos clientes. Isso vai ajudar em campanhas de marketing, segmentação de clientes, ou seja, você pode continuar depois desse projeto com esses dados que usaremos agora. Vamos lá? Primeiro, versão da linguagem Python usada neste trabalho, pacote Watermark, os pacotes que usaremos, basicamente os mesmos pacotes que estamos usando em todos os mini projetos. A única novidade aqui nesse caso é o datetime, porque faremos manipulação de data, e então na sequência as versões dos pacotes. Lá estão eles. Eu já vou configurar aqui no início uma espécie de formato geral para os gráficos. Isso aqui é uma característica do Seaborn que permite você configurar o estilo, formatação, etc., que vale para todo o Jupyter Notebook. Eu vou customizar cada um dos gráficos, mas em termos de estilo geral, de formatação geral, eu posso colocar os parâmetros no início do Jupyter Notebook, aliás, como estou fazendo aqui. Executa, depois disso carrega os dados, vamos dar uma olhada no Shape, temos mais de 2.200 linhas para 28 colunas. Vamos visualizar uma amostra dos dados, olha só que legal. Temos o ID de cada cliente, o ano de nascimento, nível educacional, estado civil, o income. Income é o salário, ou seja, quanto aquele cliente ganha. Isso aqui é salário anual, porque é o padrão nos Estados Unidos, ok? Se tem ou não crianças em casa, se por acaso tem adolescente em casa, data que aquele cliente fez o cadastro, então alguém lá no shopping center coletou o cadastro do usuário, e temos então uma série de outras informações que vão nos ajudar a compreender as características do cliente com base no padrão de compra. Vamos lá? Na sequência, vamos dar uma olhada no info, com um resumo geral de todas as variáveis que temos no conjunto de dados. E observe aqui uma coisa bem interessante. Você está atento, eu tenho certeza absoluta, não é? Saiu do Facebook, desligou o celular, está bem atento aqui ao vídeo, percebeu que income está deslocado da margem. Percebeu o detalhe? O detalhe que faz toda a diferença na vida. Percebeu o detalhe aqui? Ou seja, na variável income, no nome da variável, colocaram espaço. Bom, isso não é necessariamente um grande problema, mas se eu não estiver atento a isso depois, eu vou tentar chamar a variável somente pelo nome income, mas o nome dela não é income. O nome dela é espaço, income, espaço, porque o espaço é um caractere válido. Gostou desse detalhe, não gostou? Tenho certeza que quando você se deparar com isso no dia a dia, você vai lembrar das minhas palavras aqui neste vídeo. É para isso que você veio aqui, exatamente para aprender um pouco dessa experiência. É um detalhe muito simples, mas que muita gente quebraria a cabeça com certeza. Já estou economizando para você todo esse problema. O que eu vou fazer aqui? Um rename. Vou renomear a variável income com espaço para a variável income sem espaço. Estou mudando o nome, tirando o espaço. Um detalhe simples que vai evitar muitos problemas mais tarde. Veja que a variável income, olha aqui em cima, ela tem o sinal de cifrão e tem vírgula no número. Pois bem, o sinal de cifrão e a vírgula fizeram com que o interpretador da linguagem Python interpretasse essa variável como object, ou seja, como variável do tipo string. Mas ela é do tipo string? Não, na prática é um número. Só que levar a formatação para o arquivo. Então o que eu vou fazer? Vou limpar a formatação de string, para que eu possa usar o número daqui a pouco na criação dos gráficos. Estou removendo o cifrão e estou removendo também a vírgula. Mais uma dica valiosíssima, hein? Temos ainda a variável DTCustomer, que é a data de cadastro do cliente. Veja que ela claramente está no formato de string, não é? Cadê a variável? Aqui está, como object. Eu vou converter para o tipo datetime, para que eu possa tratar essa variável como data. Executa. Na sequência, eu vou verificar se eu tenho valores ausentes. Estou fazendo basicamente uma limpeza nos dados, não é? Temos valores ausentes? Sim. Exatamente na variável income. Temos 24 registros. Bom,
Temos várias e várias estratégias para tratar valor ausente. Você está cansado de saber, eu trouxe em quase todos os projetos até aqui. Vou adotar uma estratégia. Vou substituir os valores ausentes, vou dar um fio NA, pela média da variável income. Então ele calcula a média sem contar os registros com valores ausentes e vai imputar a média aonde está o valor ausente. Ou seja, uma estratégia de imputação para resolver problema de valores missing. Executa e lá está. Na sequência, vamos fazer uma rápida engenharia de atributos, porque vai facilitar o nosso trabalho na hora de criar os gráficos. Isso aqui não é nada obrigatório, ok? Isso aqui é para facilitar a criação dos gráficos mais tarde. Fique à vontade para executar outras tarefas de engenharia de atributos se você quiser. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um cálculo de data. A data de cadastro do cliente menos a data de nascimento, para saber qual era a idade do cliente quando ele fez o cadastro. Interessante, hein? Isso faz diferença na hora que você estiver analisando dados? Imagine que eu esteja usando dados de 3, 4 anos atrás. Então, se eu olhar para os dados hoje, eu vou estar olhando para o comportamento de um cliente de 4 anos atrás, concorda? O cliente pode ter mudado seu padrão de compra? Sim, pode ter mudado. Ganhou um aumento salarial, mudou de cidade, eventualmente mudou o gosto, teve filhos. O padrão de compra muda. Então é interessante analisar o padrão com base na idade que o cliente tinha quando ele fez o cadastro. Gostou demais dessa dica? Também é interessante, não? Então pode executar. Vamos ainda verificar o seguinte: se por acaso eu tinha clientes com mais de 80 anos, isso aqui é só para verificar no momento que fez o cadastro. Sim, nós tínhamos três clientes que tinham 120, 114 e 130 anos quando fizeram o cadastro. Só mesmo por curiosidade para verificar se por acaso faz sentido ou não. Na sequência, mais duas variáveis. Uma com total de gasto, essa variável não existe, não é? E eu vou colocar como total de gasto quanto ele gastou com produtos de pesca, com vinho, com produtos de doce, não é? Sweet products, com frutas, com produtos de carne e com produtos de ouro. Isso está no dataset. Alguém coletou esses dados. Tem cliente que foi na loja comprar um anel de ouro, tem cliente que foi na loja para comprar uma garrafa de vinho. Pois bem, eu vou juntar todos esses gastos e criar a variável chamada total spend. Estou mantendo o nome da variável em inglês, porque as variáveis estão em inglês nesse conjunto de dados. Mesmo raciocínio para o total de compras. Talvez que eu tenha um número de compras que os clientes fizeram, vou juntar tudo isso e criar uma nova variável. Isso é o que nós chamamos de engenharia de atributos. Na sequência, veja que nós temos duas variáveis, não é? Se aquele cliente tem criança em casa e se tem adolescente em casa. Pois bem, eu vou criar uma única variável somando esses dois valores. Posso fazer isso? Sim, claro que eu posso. Eu sou analista de dados, eu tomo decisão. Eu quero olhar os dados para uma outra perspectiva. Eu aplico engenharia de atributos e crio novas variáveis. Pode executar e na sequência eu vou deletar essas variáveis, kid home e team home. Não preciso mais dessas duas. Vamos dar uma olhada aqui, inclusive, como ficou o dataset. Então, venho para cá, vou colocar dados head. E, na sequência, vou ainda também colocar o info, para que vejamos o resultado final de todo o trabalho que nós fizemos. Observe que agora a variável income é do tipo float, a variável dtCustomer é do tipo date64, temos as novas variáveis que criamos. Agora sim podemos criar algumas visualizações. Vamos criar primeiro, no DataVis número 13, um boxplot da variável que representa o ano de nascimento. Executa. O que nós podemos detectar aqui? Que a grande maioria dos clientes nasceu entre 1960 e eu vou mais ou menos colocar aqui 1980. A maioria está aqui dentro da caixa. Só que nós temos os outliers. Olha aqui, ó. Clientes que nasceram, por exemplo, em torno de 1900. Pois bem, o que eu vou fazer na sequência? Eu vou filtrar meu dataset tirando os outliers, porque são poucos registros. Eu sei que isso aqui é um tema polêmico, não é? Ah, mas o outlier é um cliente. Sim, mas aí o analista tem que tomar uma decisão. Você vai estudar o outlier ou não? Esqueça que a variável é o ano de nascimento. Imagine que é uma variável, um valor. Você vai estudar esse valor ou não? São poucos registros com pessoas que nasceram em torno de 1900. Eu então vou remover os outliers e vou criar agora o DataVis número 14 com o Violin Plot. Veja que agora o gráfico vai mostrar o padrão de clientes que nasceram entre mais ou menos 1940 até o ano de 2000, sendo que a maioria em torno de 1970 a 1980. Veja, a decisão se você vai analisar ou não o outlier é do analista. Eu optei por tirar. Se você quiser manter, tudo bem, nós dois estaremos certos. Depende sempre do meu objetivo de análise. Na sequência, o DataVis número 15,
que é um count plot da variável de educação. Vamos dar uma olhada? Veja que os clientes que fizeram compra nesse shopping center, a grande maioria tem graduação. Alguns têm PhD, alguns estão no segundo ciclo educacional, que é basicamente o ensino médio, né? Temos vários clientes com Master e clientes apenas com educação básica. Observe ainda como está a coloração das barras. Nós utilizamos uma paleta de cores. Para saber quais são todas as paletas possíveis, abre o Google aí, pesquisa Countplot Palette. Você vai encontrar uma página de documentação oficial com todas as possibilidades para a paleta de cores. Continuamos na próxima aula. Até lá.